Oi, queridas! Afinal de contas, hoje, mais um episódio, a Lola Fala. E muito especial, porque afinal de contas, nós não estamos mais só no Brasil. Olha aqui, ó, essas bandeirinhas. Portugal e Moçambique. Ai, que chique, não é? Agora, veja bem o que nós temos aqui. Nós temos uma mulher, uma Lola do estado do Maranhão, que vai falar sobre violência jurídica, né, Fê? É isso mesmo. Hoje a gente mudou a disposição aqui na mesa, tá, pessoal? A gente resolveu mudar um pouquinho para vocês não enjoarem de ver eu e a Lariane só desse lado. Então, hoje nós vamos entrevistar a Larissa e eu vou deixar a apresentação todinha para a Lari falar. Olha, a Larissa, ela é advogada, interessantíssima, porque a área que ela escolheu é uma área de família. Também ela tem uma pós-graduação em psicanálise clínica e ela vai falar o porquê que ela foi pôr o pé e o coração dela nessa área. E sabe o que essa mulher é? Jogadora de basquete e nadadora. Além de mãe, esposa e de delegado. Ou seja, ela vai ter muito o que falar, né, Larissa? Bem-vinda à Lola Fala. Obrigada pelo esse acolhimento. Vocês, eu tenho muito que agradecer porque o carinho de vocês é muito especial, a gente se sente muito acolhida, tá? E eu trouxe uma lembrancinha pra vocês. Gift. Tão gentil, gente. Pra você. Obrigada, minha Espero linda. que goste. Olha, gente. Ficará na nossa mesa. Muito grata. Ai, gente, que coisa linda. Gente. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só fazer um comentário. Hoje em dia as pessoas dão lembrancinhas e presentes e não dão mais cartão, né? Cartão é uma coisa tão legal. Eu acho tão verdadeiro o cartão. Tão, carinhoso, gentil e delicado. Mostra tanto sentimento, né? Eu acho também. As e eu guardo todos os meus. Então, nossa, eu tenho eu estarei velhinha. Pode dizer aí o que tem aí nesse cartão? Lari, que a vida te acolha com o mesmo carinho e alegria que você me acolheu. Gratidão. Oh, obrigada. É sobre isso. Sobre isso. Eu vou ler o meu também, Pode tá? Pra não ficar com ler. Sua alegria acolhe nossos corações. Gratidão. Ai, é recíproco. É isso. Eu acho que a Lola, o Ladies of Liberty Alliance, ela tem uma missão muito importante, né? A fundadora da Lola, né? Quer que nós tenhamos a liberdade como nosso bastão principal. Mas nós falamos de mulheres e nós precisamos falar de acolhimento. É isso. Né? Afinal de contas, falar de liberdade sem falar quem somos como mulheres fica um gap. Então, o Lola Maranhão fica muito feliz de receber. Ai, gente, coisa linda! Olha que coisa mais fofa. Amei. Vou ficar aqui, ó. Vai ficar aqui comigo hoje. E eu tô achando que ele tem que ficar sempre aqui na nossa mesa. Pronto. Ai, olha, Pronto, os corações tá das Lolas. Pronto. É isso. Amei. Minha gratidão. Muito Tá obrigada. aqui, ó, sempre pra Estamos vocês. muito felizes. Muito Obrigada. obrigada. Vamos lá. Fê, joga a bola primeiro. Eu jogar bola primeiro? Então, vamos lá. Larissa, a gente veio aqui para falar. O tema do nosso podcast aqui é violência jurídica. E o que eu vou te perguntar é, como foi que isso chegou na sua vida? Como que obviamente que se a gente vai falar sobre isso é porque ela tem experiência nisso, seja uma experiência pessoal ou profissional, tem. Quando foi que isso apareceu primeiro na sua vida? Foi na sua vida pessoal ou na sua vida profissional? Nas duas. Ao mesmo tempo? As duas ao mesmo tempo, né? Eu entrei em um processo na justiça em 2011, pedi desistência do processo, né, de divórcio, e porque eu não tinha o material, né, não tinha comprovação, não tinha documentos comprobatórios necessários, então achei por bem pedir a desistência. E aí, em 2013, entrei novamente na justiça, né, agora definitivo, com o divórcio e com os documentos necessários. Ou seja, você, no turbulhão da sua vida, você não tinha se preparado para uma guerra. Não. Aí não, você... Porque eu não achei que ia existir essa guerra. Estrategicamente, juridicamente, você deu uma parada, se organizou. Sim, em todos os sentidos, porque entrar numa guerra jurídica demanda emoção, demanda dinheiro, demanda tempo, né? Pois é, e
2013, em junho, julho, eu fui fazer um tratamento psicológico em Minas, né? E fiquei um mês lá fazendo esse tratamento. E isso me fortaleceu bastante, sabe? O psicológico foi importante para mim. E quando eu cheguei aqui em São Luís, em setembro, ele colocou, né? A outra parte colocou o processo na justiça. Só que colocou na vara de interesse dele, porque o pai da outra parte era juiz e tinha influência, apesar de ser um ex-juiz aposentado, né, afastado pelo CNJ, ele tinha influência ainda. E no dia da audiência foi a primeira vez que eu vi que eu ia enfrentar gigantes. O juiz sentou, né, dizendo que ia resolver logo, porque senão ia demorar muito o processo de divórcio. E eu disse para ele, não, excelência, o senhor não vai resolver, porque o senhor é amigo da outra parte, do pai da outra parte. E isso é suspeição. E tem um juiz que é prevento, ou seja, o primeiro, né? Aquele de 2011 que eu entrei. Então tem que ir para lá. E inclusive eu já entrei com um processo que foi para lá. Então tem que unificar, porque são as mesmas partes e a mesma causa de pedir. E no caso, esse juiz ficou louco, esbravejou, disse que não ia dar a suspeição. Aí eu disse, excelência, só tem um problema. Eu tenho a foto de vocês, eu tenho a foto sua na casa do pai da outra parte. Ariane e Fê, vocês não sabem como esse rapaz se levantou, essa autoridade se levantou, esbravejou, falou várias coisas que o amigo que estava lá do meu lado, eu não ia sozinha, né? Ele estava lá do meu lado. Ele ficou tão assim, pálido. E fiquei olhando para ele. Ele não teve coragem de falar nada, porque era uma autoridade que tinha se desequilibrado ali. E no outro dia ele deu a suspeição. Foi a primeira vez que eu vi que eu ia enfrentar realmente um gigante. Então, só pra gente contextualizar, Ok. né? Você vinha de um processo de divórcio, Sim. que não foi um divórcio litigioso. Foi. Foi um divórcio litigioso, então já temos uma dor grande aí, né? Porque eu gosto sempre de dizer isso, né? Ninguém entra numa relação achando que essa relação vai acabar, ninguém Sim. se casa achando que vai acabar num divórcio, e o divórcio, ele é sempre doloroso para todas as partes. Inclusive para as crianças. Não, nem vou comentar as crianças aqui, porque são sempre as que mais sofrem. Mas, ainda um divórcio que não seja litigioso, ele é doloroso. Né? Imagina um litigioso. Então, você vinha desse processo de um divórcio e era um processo pós-divórcio. Durante o divórcio. Durante o divórcio. Durante. Tá, é só para contextualizar. O fato de uma mulher e um homem entrarem num litígio, né, tão espinhoso, né, já elimina o racional de muitas coisas ficam contaminadas, eu penso, não é verdade? O bom senso, o equilíbrio, o amor ao próprio, aquilo tudo que foi vivido, aquilo que foi discutido, que foi acordado entre casal. Quando você entra numa guerra jurídica e você, como profissional da lei, Da área, né? da área, você tem um entendimento mais globalizado do que uma mulher que não tem esse conhecimento da área. E isso foi diferencial na minha vida. Né? E aí, o que ocorre para te dar uma bola aí, para você jogar, o seguinte, no momento em que você percebeu que você teria que enfrentar a guerra, eu quero que você me fale, quando você saiu desse lado Dessa da frente do juiz, da audiência, quando você chegou em casa, você tomou o seu banho, você olhou no espelho, qual foi o seu sentimento? Decepção. Decepção. Porque eu escolhi uma profissão onde a desvalorização, tá, do meu conhecimento era assim... Claro. Bem claro, estava escancarada. Né? A desvalorização dos meus estudos, do meu conhecimento, por eu ser mulher, eu achei que ele foi muito rude nas palavras, na expressão, nas ações, tá? E eu olhei no espelho e eu disse, eu não vou desistir, eu vou enfrentar até o fim.
até o fim. E assim eu fiz, tá? Não foi fácil, não foi fácil. E por isso busquei algumas alternativas para acalmar, né, as minhas emoções. O seu ser, né? O meu ser. E quero deixar bem claro, quem entrou com divórcio, primeiramente fui eu, porque eu vi que eu não queria mais aquilo ali para minha vida. A decisão foi minha, tá? Desde 2011, a decisão foi minha. Pelos meus filhos, mas primeiramente por mim, como mulher, como gente, como ser humano, certo? Eu quero e preciso ser feliz para o mundo, tá? E essa decisão foi a mais acertada que eu tive na minha vida, tá? E eu te digo que a violência jurídica, ela tá altamente, ela tá assim, intrinsecamente relacionada com a violência de intervenção legal. Explica isso pra gente. Que ela é feita, né, por um representante do Estado, tá? Um agente público. Quem era o agente público? A autoridade lá, né? Então, a intervenção é feita por eles, né? E está intimamente relacionada com a violência psicológica, que é xingar, que é criticar. É uma conversa que eu já tive com você e eu vou fazer aqui de novo. Sim. O que você trouxe pra gente, antes da gente conversar aqui, foram Sim. vários momentos onde você se sentiu agredida dentro do recinto. Do recinto, né? E o que eu, até acompanhando algumas outras advogadas de família, que eu acabo acompanhando tanto por Instagram, vendo em filme e tudo mais, eu já ouvi dizer que desmoralizar a pessoa, o indivíduo, o profissional, né? Ou o profissional. Ou a mulher. Ou a mulher. Qualquer ou que homem. seja, se for um homem, você desmoraliza aquela pessoa que está ali sendo ouvida, nem sempre é que está sendo julgada. Às vezes é uma testemunha que vai ser desmoralizada, né? É uma estratégia do advogado para evoluir com o processo. E nessa de desmoralizar, o que eu ouvi, li muito, me corrija se eu estiver errada, é que a desmoralização da mulher habitualmente vem colocando ela num contexto de promiscuidade e outras coisas. Justamente. Quando desmoraliza-se um homem, desmoraliza-se num contexto de agressor. Ainda que às vezes ele não seja, ou seja, a desmoralização do homem vem de um contexto de agressor e da mulher vem de um contexto de promiscuidade, pelo menos foi o que eu vi numa discussão até de um podcast que eu ouvi. E aí, o que acontece, né? Onde que tá o limite da desmoralização em termos de manobra jurídica e da agressão? Existe esse limite? Porque isso é uma estratégia assim, nobre? Correta, não, ética. E mais, né? E mais, né? Por que um humano precisa ser desabilitado nas suas questões de ordem moral, comportamental, para dar subsídios legais para o outro? Por que o advogado não, então, a lei não se coloca só em cima de fatos e dados legais e não transfere essas questões de ordem tão grosseiras e promíscuas, às vezes, dentro dos processos legais? Por que isso acontece? Porque aí você leva assim, a um contexto até para quem está julgando. Porque se o juiz que vai te julgar tem uma história de vida que empatiza com a pessoa, porque a ideia é que ele julgue fatos, não pessoas. Na minha cabeça é assim, eu não sou advogada, gente, posso estar entendendo tudo errado, mas assim... Não, a ideia é que ele siga a lei. A ideia é que ele respeite o julgamento a lei, seja a lei. Que ele seja imparcial, como tem nos princípios do juiz, tá? Mas essa linha que tu falaste, ela é muito tênue. Ela é quase invisível. Por quê? Eu digo que você vai julgar, você tem emoção. Todo ser humano tem emoção. Mesmo ele sendo o ser humano mais frio, ele está mostrando que ele é frio. Então, eu tenho exemplos, né? Eu carrego exemplos, né? De uma outra autoridade que disse, né? Uma vez que eu fui, porque a outra parte faleceu no meio do caminho, depois do divórcio. Eu entrei com o inventário e eu fui lá conversar com o representante lá, a autoridade, e ele disse assim:
Quando ele viu o nome da outra parte, ele disse: fulana, representante do Ministério Público, vem aqui olhar essa lamúria dessa mãe. E tinham os assessores dele, e ele riu. Sabe quando você sente aquela coisa que você se diminui e fica aquele grão? E ao mesmo tempo você volta porque você tem que ser maior e Porque gigante. você é mãe. Por causa dos seus filhos? Sim. E aí eu disse: não, excelência, não. O senhor está enganado. Eu não estou com lamúria. Eu estou aqui para defender o direito dos meus filhos e eu vou até o fim. Então, tá bom, vamos ver o que dá. Mas assim, a atmosfera, vamos supor, a atmosfera quando você adentra um fórum, ele já é delicado, né? Porque existem ali as autoridades que estão te julgando. Que se acham superiores. E que se colocam como o rei da cocada Deuses, preta, né? Deuses ali, né? Obviamente, você já se sente, uma pessoa que não é da área jurídica, já se sente coibida naquele momento, psicologicamente, né? Você pode ter todas as ferramentas possíveis e você saber que você se sente ali até muito frágil. Vamos falar assim que às vezes até a linguagem que é usada não é compreensível para quem não é. Para quem não é. Então você se sente um joguete ali, você não sabe o que está acontecendo. Aí vem uma pessoa, né, com um mínimo de senso humanitário, crítico, e faz um comentário, viu, como esse, é algo de uma violência íntima fantástica dentro da cabeça do homem. O homem sai, tipo assim, ele, não sei se estava de toga ou não, mas ele sai, vai para a sala dele e fala assim: acabei de arrasar com uma. Parece que é esse sentimento a sensação que eu tive foi essa. Acabei de matar uma ali no ninho, né? Eu tenho uma leitura, assim, parecida, mas um pouquinho diferente, que é assim: consegui desestabilizar. Desestabilizei, agora dentro do processo racional dela não existe mais. Até mesmo porque vale lembrar que você era sua própria advogada. Nesse momento, sim. Então, assim, se eu desestabilizo a pessoa que vai representar a parte, agora sim. eu sei falar, gente. Né? A pessoa que vai representar a parte agora está desestabilizada. Então, o processo evolui de uma forma diferente. Eu imagino isso, assim. Isso. Então, porque aí já fica aquela barreira, né? Não, ela não vem mais falar comigo. E eu não vou precisar ajudar, eu não vou me indispor com aquele meu colega lá, né? A dor de você ser colocada num lugar pequeno, eu penso que deve ter sido uma dor que não se recuperou nunca, porque isso ainda está muito vivo em você e vai ficar. Vai. E provavelmente seja isso que você tenha se tornado uma Lola tão ativa, a ponto de, na primeira semana de você ser Lola, nós precisarmos de uma advogada e você for a primeira a se manifestar para ajudar uma outra Lola. A ideia da violência ou a ideia da dor que você tem te cunhou a mulher que você é hoje. Fala um pouquinho hoje, como você tá. Eu queria emendar nessa pergunta para você falar um pouquinho mais. Quem era você antes? Legal. E quem é você hoje, depois de tudo isso? Tu falaste uma coisa que aonde é que eu fiquei, aonde é que eu me senti. Eu vou te contar só um fato antes de responder. Eu recebi voz de prisão numa das audiências. Também eu recebi voz de prisão assim. Ele me ameaçou com a voz de prisão. Uma outra autoridade. O processo já tinha andado aí, né? E a outra parte estava assim. E ele começou a falar do meu pai. O que meu pai tinha a ver com o processo de divórcio. Né? Falou que meu pai era isso, que meu pai não recebia tanto e que eu queria era sugar e essas coisas. E ele falando alto. E chegou um momento que eu sou um ser humano que eu sinto. E eu disse: olha, rapaz, não mete o nome do meu pai no meio. Nessa hora o juiz teve ouvido e disse: fale baixo, cale-se. Ou então eu vou lhe dar voz de prisão. Eu disse: o senhor tem que dar voz de prisão para ele, porque ele é seu sobrinho e o senhor está permitindo ele falar. Porque eu não podia ficar calada. Nessa mesma audiência, a representante do Ministério Público, né, porque era uma execução, porque ele não tinha feito o pagamento, né, da pensão, eu já tinha executado ele 2 vezes e ele foi chamado.
E eu nunca tinha visto a conciliação de execução, mas criaram esse momento, né? Aí a representante do Ministério Público falou, o que você vai dizer para os seus filhos quando eles crescerem que o pai foi para a prisão? Você não pode fazer isso. Isso quer dizer, tendencioso, foi tendencioso. Essa ação foi tendenciosa. Então, bem ali eu me senti num bueiro, porque a dívida que era, digamos, X, ela desceu 90%. E desse valor que ficou, o juiz dividiu em 20 vezes. Tudo isso que eu estou falando está nos autos, tá? Eu não estou criando, está lá nos autos. Outro que eu posso falar também é que já passou, a gente vai lá parece que a gente está sendo jogado no lixo e que eu posso ler. Eu vou ler uma parte aqui. Esse aqui, tá bom? Aqui eu pergunto, já era um agravo, já foi um agravo. Aqui eu pergunto aos meus pares, querem que eu leia o voto todo? Se trata aqui de um ex-juiz. Ou seja, eu estava ali como nada. Porque apesar, diz que ex não presta, né? Mas só que esse prestou. Né? Esse prestou, né? Mas ex-juiz pode, ex-ministro pode, ex-deputado pode, ex-senador pode. Pois é. Ex-presidente pode. Pois é, não pode Não pode. Ex-advogada, né? Não pode ex-mulher, não pode ex-mãe. Não pode, né? Então, nesse momento, eu vi aqui também outra coisa que a Fê falou, que é o pessoal. Pela ordem, seria a questão da votação. A pessoa falou que não ia votar, e pela ordem seria Vossa Excelência. E o outro, não, eu vou acompanhar. Quer dizer, ele não viu se eu tinha o direito. Tinha estipulado um valor de uma pensão, ele não viu que as crianças tinham o direito, não era eu. Né? Aí ele falou assim, primeiro, porque apesar da discussão legal, eu sou contra essa responsabilidade dos avós. A discussão é legal, não é pessoal. Não é você que tem que ser contra. Esse eu acho interessante. Com frequência, assim, quando a gente conversa com pessoas que passaram por processos semelhantes, elas falam que essa frase, eu sou contra, eu sou a favor. Mas quando que um juiz ou um advogado, ele tem que ser contra ou a favor de alguma coisa? Ele tem que respeitar a lei. Um desembargador. Certo que dizem, eu não entendo, mas dizem que a nossa lei é bastante confusa. Ela sabe aquela teia de aranha que o pequenininho não passa, mas o grandão destrói? É mais ou menos isso. Isso que você disse é uma metáfora para uma frase que é muito dita, que é que nós temos o judiciário mais caro e ineficiente do mundo? Como eu já fui excluída, né, do mundo judiciário, né? Eu já fui excluída, eu não sou mais aquela advogada atuante, eu sou consultora hoje, né? Realmente, eu acredito nisso. Porque, apesar da leva de juízes, né, promotores, eu tenho amigos que eles são humanos. Por exemplo, o outro juiz da sucessão é um ser humano fantástico, esplêndido. Eu posso elogiar porque ele foi humano. Tá? Eu tenho amigos promotores que recebem, dão o telefone. Isso é ser humano. Tá? Agora, eu lembrei da promiscuidade que tu tinha falado, e aqui, ó, eu tenho um amigo que o filho já tem 4 filhos com 3 mulheres diferentes, olha só, e tá passando por uma situação difícil. O filho não liga e nem morreu, mas o da minha parte tinha morrido, tava morto lá. E não tem responsabilidade. Os coitados dos avós vivendo corretamente, cumpridores de suas obrigações, agora são submetidos, né, a processos judiciais para poder pagar alimentos aos netos. Eu, sinceramente, acho que isso é uma verdadeira punição aos avós. Isso aí, quem disse foi os desembargadores. Os desembargadores. Aí o fato assim, se isso tá na lei, não importa o que você acha. Se eu acho, ou a pessoa que tá ouvindo isso aqui acha, você acha que os avós não devem pagar a pensão na ausência dos pais, não é de nossa opinião. Tá escrito lá na lei. Não, tá escrito, não é da minha opinião. Assim, não fui eu que criei a ação Avoenga. O nome dessa ação contra os avós é Avoenga. Não fui eu que criei. Avoenga. Avoenga. Eu não sabia, não. É um nome que... Estou aqui para
esclarecer. Agora eu posso falar a Larissa Boenga Tocantins, e esclarecimentos. Mas assim, o que eu acho... Se me perguntar o que eu acho, digo o que eu acho, mas não importa o que eu acho. Sim. Se faltou o pai, são os avós que vão pagar. Então, não é o que você pensa, as histórias pessoais da sua vida. É o que a lei diz. Talvez essa linha... talvez essa linha, esse emaranhado de teias de aranha que se sobrepõe aí, uma pergunta que eu te faço, assim, como hoje, passado por tudo isso, qual é o fluxo de mulheres que te procuram? Porque, afinal de contas, você teve uma grande projeção nacional. Sim. Você, no estado, não conseguiu ter voz, alguém te monitorou, você nem foi atrás, e alguém falou assim, vamos colocar isso para uma discussão nacional. Foi. Hoje, Larissa, como que as mulheres olham você e te procuram para te, não só colocar no colo, no sentido de falar assim, vai passar, né? Vai doer, doeu, tá doendo, vai doer mais, mas vai passar. Como que a mídia nacional te acolheu? Qual foi o sentimento que você teve, então, nesse outro segundo momento que você olhou no espelho e falou assim, ok, é esse meu sentimento atual? Lari, eu agradeço muito essa pessoa. Eu vou citar o nome dele porque acho que ele é merecedor de toda a gratidão que eu tenho. Eu sou muito grata a muitas coisas, né? O Alex Barbosa, ele foi na minha casa. Ele me acolheu, ele se irritou com a situação. Meu filho é deficiente visual. Eles são menores, né? A prioridade da prioridade, né? Ele faz um tratamento fora. E o Alex me acolheu, colocou em pauta, colocou em rede aí nacional, e depois disso o processo caminhou. Foi muito, muito rápido, porque eu acredito que a imprensa, ela é o quarto poder, e ela está sabendo agora seguir ajudando as pessoas. Eu precisava realmente desse apoio, e foi um apoio assim extremamente importante nessa fase. Hoje, as mulheres me olham, né? Eu tenho amigas, né, que se inspiram tanto na musculação, como tu fala, no basquete. Hoje eu tô mais para uma luta, defesa pessoal, né, a natação. Elas dizem assim, Larissa, tu inspira mulheres, né? A tua força passa pra gente. Hoje eu tava, antes de vir pra cá, fui me ajeitar, né? E a pessoa chegou e disse, Larissa, me abençoa. Olha, nossa, então isso pra mim é tudo. Porque eu sei, hoje eu me tornei uma mulher mais forte, né? Mais linda de alma e coração. Aquela pessoa que me procurou, eu não quero que ela passe o que eu passei. Sim. De não ter aquela pessoa para te dar a mão, né? E dizer assim, Larissa, vamos. Eu tive isso da minha família, meus pais, meu marido, que amo, né? Amo muito. Esse é presente de Deus. Meus filhos, que também... Eu sou alucinada, senão não teria enfrentado essa guerra todinha. Minhas irmãs, né? Então, hoje eu inspiro mulheres. Eu tenho orgulho do que eu me tornei, da pessoa que eu me tornei, né? Aqui eu não estou para colocar raiva, né? Eu estou para dizer que quando a gente se depara com uma situação, a situação dessa, a gente procura pessoas que já passaram. Não porque elas são melhores, mas porque elas já passaram. E elas podem te dar a mão e te orientar. Vai nesse caminho, que esse caminho vai dar certo. Porque eu saí da tempestade. Eu tenho um ditado que quem chegou no inferno sabe a porta da saída. Sabe. E né? Então, gente, mulheres, quem chegou lá no final do poço sabe como sair. Procurem mulheres alinhadas, com o bem-querer, né? Para dar as mãos, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe aonde apagar a luz, qual é a porta abrir para ajudar, né? É isso. O fato de você hoje ser resultado do que aconteceu ontem e trazer uma mídia que, na época, era uma mídia mais fechada. Do que agora, porque nós estamos falando de alguns anos atrás.
Você tá falando e eu tô me lembrando de uma coisa, gente, muito importante que nós estamos vivendo nos dias atuais. A mídia tradicional não sendo parcial, não, sendo imparcial, sendo parcial, né? A mídia alternativa buscando uma voz para falar de tete a tete, o que é real. Então, você, naquele momento, teve uma oportunidade de fazer o contrário, né? Foi. Utilizar uma rede e que te ajudou. O fato hoje da mídia, e hoje, por exemplo, qualquer pessoa que tem um celular pode ter um acesso ao podcast. Olha, gente, ela teve essa situação jurídica e eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma orientação, eu preciso de um colo, eu preciso simplesmente tomar um café com a pessoa que vivenciou esse drama, essa dor. Sim. Aproxima muito mais as almas, as mulheres, as necessidades que elas têm, né? E às vezes a gente nem sabe, mas no nosso círculo, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso local, não tem pessoas com essa vivência, ou as pessoas não querem dizer que tem essa vivência. E aí você, às vezes, lá longe, e isso é uma coisa que esse negócio aqui faz pela gente. Você pega esse aqui e vai mandar uma mensagem que você não sabe se a pessoa vai te responder, mas se ela te responder, pode ser a mensagem que vai mudar a forma como você caminha. E a violência que a mulher sofre em todos os patamares, né? Financeiro, violência jurídica, violência psicológica, física, né? Resulta nesses dramas pessoais. Então, hoje você está linda, Lola, muito obrigada, maravilhosa, né? Para rodar o mundo e falar que é possível renascer das cinzas, né? Sim. Inclusive, tu falaste aí a questão da pós-graduação, né? Sim. De psicanálise clínica. Primeiramente eu fiz o coaching integral sistêmico, né? Naquele momento não era para ajudar ninguém, porque eu não poderia ajudar ninguém estando tão ferida quanto eu estava. Sim. Não que eu não pudesse dar uma palavra de apoio, né? Uhum. Mas era aquele momento que eu não me sentia apta a dar uma força, sabe? Eu estava muito ferida, né? E não queria ferir. E aí eu fiz o coach e depois eu conheci o Wilson, né? Que é o professor, um bambambam da psicanálise, muito inteligente. Ele me convenceu, né? Porque eu ia entender o meu comportamento, eu ia entender e ajudar com uma análise as outras mulheres que precisassem, né? Que precisam, né? Hoje eu me sinto mais apta e preparada para dar uma palavra certa para as mulheres que precisam. Eu tenho amigas, nessa reportagem eu recebi telefonemas daqui, Manaus, foi Roraima, Fortaleza, Minas Gerais. Eu recebi várias mensagens no Instagram. Já tinha Instagram, só não era esse, como tá agora, né? Então, tentei ajudar. A outra pessoa que fez a reportagem não apareceu o rosto. Eu mostrei meu rosto. Eu precisava dizer, eu tenho coragem e vou enfrentar o mundo, todos os gigantes, né? Eu me sentia o Davi e os gigantes, Golias, né? São os gigantes da justiça, os Golias da justiça, né? Então, hoje, Lari, quando eu vejo uma pessoa, Larissa, eu tô sofrendo, ou então, doutora, me dá uma luz, como é que eu faço? Eu já sei, porque eu sei a porta da saída do inferno. E eu vou te dizer, não é um lugar agradável de ficar. Eu fiquei para sair e dizer, eu venci pelos meus filhos, por mim, pela minha família. Larissa, deixa eu fazer uma pergunta aqui que me ocorre. O que faz as mulheres, às vezes, estarem em dificuldades e ficar na inércia, congelar, não conseguir lutar? Medo. É o medo. As pessoas têm medo. As mulheres, essa que fez a reportagem comigo, era esposa de um juiz. Ou seja, era uma manipulação que teria. Já estava, né? Porque ela me disse, né? Eu fico com pena, não sei nem se ela está viva hoje. Eu não posso dizer que ela está viva, porque eu não soube nem o nome dela, né? Na época. E é o medo, é o pânico, é o despreparo emocional,
né? Não estou dizendo que é porque tem que se preparar e tal, como eu fiz. Entendo. Foi uma escolha minha melhorar por mim. Mas algumas pessoas têm pânico. Por quê? A gente vai no judiciário e a gente não tem o apoio. A gente vai numa delegacia e diz assim. Hoje não, porque hoje tem a delegacia aí, tem a Casa da Mulher Brasileira, que a gente é acolhido da melhor forma possível. Inclusive, quem está lá agora é a Wanda, e ela é uma pessoa eficiente, ela é eficaz, né? Ela trabalha, ela tem preocupação com as mulheres, tá? Uhum. Então, o fato das pessoas as mulheres terem medo, é porque elas têm medo da consequência, do que vem da atitude da outra pessoa. E Larissa, deixa eu só te perguntar. Você falou que você chega no judiciário e você não tem apoio. Existe, até onde eu sei, uma organização, união, não sei como, uma associação de advogadas mulheres. Eu ia falar isso. É para sorrir. Um ponto assim. Existe uma comissão das mulheres. Eu não sei se é uma comissão, uma organização, existe. É uma comissão. Ela já existia naquela época. Já. Inclusive, eu fui lá. Gente. Eu vou dizer que eu não tenho orgulho do meu conselho. Eu pago, mas tá lá, sabe? Tá pago. Pago logo no primeiro mês, tá? Pra não ter que ir pra Serasa, né? Por que vai pra Serasa? Vai, porque o dinheiro é importante, né? Atenção, pessoal, escutem. Qual é a motivação para você pagar o seu conselho? Não ir pra Serasa. É lógico, eu não quero meu nome sujo, gente. Como que eu não vou pagar logo, né? Até naquele momento que eu tava... Gente, financeiramente eu tava péssima. Inclusive, eu vou ter que fazer um corte. Eu vou ter que fazer um corte. Senhor presidente da OAB, repensa essa frase. Inclusive, eu apoiei ele, né? Na vez passada eu apoiei. Repensa essa frase. Mas, assim, vão mudando, né? Quando a gente vai mudando, quando a gente olha algumas coisas, a gente muda, né? A gente muda, a gente quer o melhor. Não só pra gente, mas para todas. Eu fui até o conselho, na época, que não era esse presidente, né? E falei com a representante da Comissão da Mulher, Comissão da Criança, Comissão da Advogada, né? Da prerrogativa da advogada e tal. Porque eu tava sendo massacrada, eu tava sendo ferida. Você foi em busca de apoio. Você foi em busca daquela famosa rede de apoio para te ajudar no momento onde você estava lutando. Mas que eu não dava mídia, né? Amor. Eu não dava mídia pro pessoal. Eu não dava mídia. Eu não tinha um nome para dar mídia. Eu não tinha sido casada com filho de prefeito ou prefeito ou alguém que pudesse trazer um retorno midiático, sabe? Mas você veja bem, acabou de acontecer uma coisa com o filho do presidente Lula. Uma violência contra uma mulher. Sim. Cadê a mídia que deveria ser feita em cima dela? Eu acho que é uma coisa assim. A mídia, daria mídia. Você veja bem, é uma coisa, eu penso que isso é muito estratégico. Amigos do rei, tudo. Para amigos não rei, nada. Quer dizer assim, ou até onde? Porque eu imaginava que todas as mulheres se levantariam no Brasil, em todos os lugares, em prol dessa médica, dessa profissional, dessa mulher que teve a coragem de se levantar e foi apagada. Diga-se de passagem, como já muitas se levantaram para outras mulheres, outras coisas, em outras situações, e assim, só esperava-se que se levantasse também. O silêncio é ensurdecedor para mim. Nesse caso aqui da OAB, eu te digo que eu me senti... Elas prometeram que iam lá para audiência comigo, me acompanhar. Eu me senti ali acolhida, mas foi um pseudo-acolhimento, sabe? E no dia da audiência, eu estava lá com a minha família. Nenhuma delas. Meus filhos, tá? Nenhuma apareceu. Aí fala assim, Larissa, tu é revoltada. Não, eu não sou revoltada. Eu só falei a verdade, tá? Eu não acredito, naquele momento eu não acreditava. Hoje, eu não sei como é que tá, porque eu não gosto de participar, sabe? Porque eu ainda acho que da mídia eu apoio.
não da mídia, eu não tô nem aí. E você não vai participar, né? Se você tem esse histórico que quando você pediu para estarem junto, para estar junto, e você participava antes. Eu tinha uma parcela de participação, pequena. Nunca gostei de estar nesses grupinhos, porque eu sabia que eu ia gastar minha gasolina, eu ia gastar minha roupa, eu ia gastar meu tempo longe dos meus filhos e não ia dar em nada. Porque como não deu. Como não deu pra mim. Como não deu pra mim. E uma semana ou 15 dias depois, houve um problema com uma pessoa conhecida, porque era amiga, né? E foi pra televisão e tal. A pessoa da OAB tava lá, não sei o que, contra a mulher, não pode, dando entrevista, né? Então, eu não vou. Eu não peço mais ajuda. Porque não me foi dado aquele acolhimento verdadeiro. Você sabe que eu penso que a gente poderia ter relacionamentos mais simples e mais claros com essas instituições. Deveria. Deveria ser. Por exemplo, né, quando você junta ideais, afinidades, você quer que essas instituições te representem de uma forma clara, honesta, íntegra, né, coerente. Até porque o valor é bem caro, né? Pois é, veja bem. Mas o fato dessa não articulação no momento para a população, porque nós estamos falando de 1, 2, 3, imagina quantas mulheres não sofrem violência jurídica. Qual que é o número de processos não conclusivos ou com mulheres que não conseguem nem sair da sua casa para ir a uma audiência, por exemplo, porque não tem dinheiro, não tem onde deixar filho. Não sei quantos dramas que isso tem. Por que não simplifica essas relações tão importantes que é a base da justiça? Por que não leva programas para essas mulheres de bairro, mulheres das cidades que precisam de um acolhimento de uma forma menos politizada e mais democrática? Então, eu também fiz essa pergunta para mim várias vezes. Eu soube, né, que o CNJ ele criou uma política judiciária de enfrentamento à violência contra a mulher. Mas, e se a violência parte do representante ali, quem é que vigia? Porque não é então, só a violência. Eu não sei. Não é a violência da parte que você está julgando. O que a gente está falando aqui é a violência do sistema. Do sistema. O sistema, isso. Ele utiliza do poder para eu não vou dizer ser violento, mas ele utiliza da posição de poder para intimidar. Para desestabilizar, intimidar, para fazer o que lhe vem à cabeça. Porque fica parcial, fica uma questão pessoal, né? Essa questão das autoridades não considerarem a mulher, eles partem da vida deles, né? Eu acho que para mim é da vida deles. Que esposos são esses, né? Que homens são esses, que filhos são esses, né? Que amigos são esses. Mas, Lari, a gente tá naquela história de quem vigia, o vigia. Pois é isso. Quem vigia, o vigia. Isso. A vida é tão engraçada que eu era diretora de Previdência do Estado, né? Pedi para sair para ajeitar a vida dos meus filhos, né? E nesse momento, isso aí é um fato que eu estou abrindo um parênteses. Eu peguei o processo da esposa do juiz. É esse que disse que eu estava com lamúria, né? E nesse processo tinha um erro, que ela tinha alterado a função dela, né? Isso está no dossiê dela. Todo mundo sabe, eu tenho esse processo como cópia, porque tudo que eu estou falando, claro, eu tenho que comprovar, né? Claro. Aí eu vi, né? Eu disse, meu Deus, casa de ferreiro, espeto de pau. A pessoa tá ali me julgando, dizendo que eu estou com lamúria, e na casa dele tem uma pessoa fazendo uma... ali tem uma contravenção, ali tem algo errado. Ela adulterou um documento público. Então, eu não estou falando aqui que eu vou mostrar e tal, porque para mim, a plantação é opcional,
mas a colheita é obrigatória. Toda essa maldade, essa perversão, essa coisa assim que é lá, essa parcialidade, o abuso, tem uma hora que vai ser, ali vai ser obrigatório colher, sabe? Vai ser obrigatório. Porque eu vejo que você só joga para fora o que você tem dentro. Lá na casa dessas pessoas, eu não sei como é que é, né? Porque eu não tive, nesse momento, algumas representantes, autoridades também, elas, lógico que ficaram do lado deles. Nenhum momento a mulher, juíza, ia ficar do meu lado. Mas mesmo sabendo, se ela tivesse estudado um pouquinho, ela ia saber que eu tinha razão, meus filhos tinham razão. Né? Então a gente vê que a mulher, algumas mulheres, né, elas não pegam a mão das outras, as mãos das outras, e dizem assim: olha, eu estudei e você parcial, comigo não cola isso, pode ser quem for. Se tivesse educado o filho para ser homem, para ter responsabilidade, né, com a moral, com exemplo, né, ele não faria erro. Então a pessoa devia dizer isso. Eu vou agir de forma imparcial. Esse era o meu posicionamento antes de conhecer esse lado ruim. O fato dessas pessoas se colocarem numa posição de semideuses as deixam muito frágeis. Porque a justiça é feita por homens. E os homens são falíveis. Não existe um que não seja. Pois é. Né? Então, a partir do momento que a gente começa já a perceber que a violência jurídica contra a mulher, quanto mais nós falarmos para as mulheres, vocês são fortes, vocês estão protegidas, vocês podem contar conosco, porque, afinal de contas, aquele homem que está lá, sentado de toga, todas as autoridades são falíveis. Quando você ouve isso, você acalma um pouco o seu coração, né? Sim. Porque, às vezes, por muitas vezes, eles não foram bem educados, às vezes eles têm más tendências, às vezes eles têm equívocos, até na leitura mesmo, podem se equivocar, podem ser contaminados por todas as coisas. Então, talvez, a ideia que eu tô tendo aqui da Lola Fala é a gente mostrar para as pessoas que somos iguais. Perante a lei, tem lá. Exatamente. Somos iguais perante a lei. Estamos em momentos, um julga, um outro é julgado. Um falha, outro corrige a falha. Mas que essas mulheres se sintam protegidas pela lei e esqueçam um pouco desses disparates que existam, né? Tenha fé, porque se você não tiver fé para lutar, você nem sai de casa mais, né? Pois é. E aí, o que eu queria puxar, assim, você falou, nós, no Lola Fala, das mulheres e tudo mais. Uma mulher como você, Lola, é você, Larissa, que passou por tudo que você passou, era uma pessoa, foi lá pro fundo, guerreou, voltou, se sentiu sozinha, se sentiu acolhida por pessoas que você não imaginou que iam te acolher. O que te atraiu no Lola? Isso aqui é tão... eu fico tão assim... quando eu dei para vocês isso, eu botei uma questão assim, gratidão. Gratidão pela ideia de vocês, pelo projeto de vocês, que agora eu também faço parte. E assim, a Lari, como ela estava falando, a gente se conheceu, né? Eu segurando a porta para ela, né? Eu achei essa história tão legal, porque eu falo assim, quando uma pessoa segura a porta pra gente, não importa quem, homem, mulher, criança, quando segura, eu acho a coisa mais fofa e gentil, porque hoje em dia a gente anda sempre preocupado nos nossos pensamentos, olhando nisso aqui e não presta atenção em quem tá indo e vindo. Então uma pessoa parar pra segurar a porta pra você, eu acho sensacional. Pois é, eu tinha ido só pegar um documento, né, numa clínica, e vi que ela estava vindo com papel e tal. Eu disse, mas é questão natural, de né? educação, é natureza, é a essência, né? Eu segurei e dei um sorriso para ela e ela automaticamente me devolveu um sorriso. Isso está faltando tanto aqui no mundo, né? O mundo está tão frio.
você não dá um bom dia pra pessoa. Segurar a porta é uma raridade mesmo, eu sei disso. Meu marido abre a porta do carro pra mim. E eu acho isso tão gentil. Que delícia! Mário, por favor, fique amigo do marido dela. Não vou falar isso que o meu faz. Puxa a meu cadeira marido, no restaurante, acho fofo. Ele também puxa a cadeira, só senta depois Mário, que eu por favor, fique amigo do Juliano. Olha, Stefânio é aquela pessoa que ele segura, ele carrega a minha bolsa, abre a porta do carro. Então, eu acho que, no caso, você salva a vida de uma pessoa com um bom dia, né? Como eu estava falando para vocês, tem muitas mulheres que dizem assim, Larissa, eu preciso de você na minha vida. Por quê? É um incentivo, é uma palavra. Você consegue mudar a vida de uma pessoa com isso. A Lari, com aquele sorriso, eu vi que ela era uma pessoa iluminada, eu tenho essa sensibilidade, graças a Deus, eu tenho essa sensibilidade. No momento que eu almocei contigo, eu também vi. E eu vi que eu estava sendo acolhida por um projeto e por pessoas maravilhosas. O projeto de ajudar outras pessoas me fizeram voltar a acreditar que o ser humano tem sentimento. Voltar a acreditar que o ser humano ama de verdade. Que ele pode ajudar alguém sem esperar nada em troca. Tá? Quando eu fui acolhida aqui, eu pude ver a tua energia e dizer assim, nossa, naquele dia do shopping que eu te encontrei com as crianças, eu não enxergo direito, né? Então, aí eu até pedi desculpa. Ela cutucou, né? Eu sou um pouco grande, né? 1,80 m dando de salto e ela tava mais assim, rasteirinha. Só pra dizer, 1,5 m das crianças, eu não estava de salto. E aí, ela falou comigo e eu vi um carinho tão grande, sabe? Aquele acolhimento, porque você vem do inferno assim, zerada de sentimento. E você vai vendo o que sua essência tem. Eu tenho amor para dar. Eu acredito. Talvez isso me atraiu, né, em vocês, porque vocês me acolheram assim. E eu sou muito agradecida. E nós somos gratos por você estar aqui junto conosco. Porém, uma coisa que a Lola muito defende, né, que foi o pilar fazer a pergunta, o que é liberdade para você? Liberdade. A gente pega assim, né? Eu não tinha... Ninguém preparou ela para essa. Me preparado para essa, né? Mas eu vejo assim, a liberdade, o ser livre. Eu creio que além de sentir a felicidade plena, respeitar o espaço, né, das outras mulheres, de homens e tal, e me sentir bem, né? Ter aquela possibilidade de... É como se eu pudesse voar sabendo que pelo caminho eu posso fazer porque eu quero e não porque eu fui condicionada, né? Então, a minha liberdade de ajudar as mulheres é porque eu quero, é da minha essência. E não porque alguém me disse assim, Larissa, tu passou pelo inferno, tu vai ter que ajudar as mulheres. Não é isso. Então, eu acho que o meu ponto de vista de liberdade hoje é esse. Olha, coisa linda. Vai muito de encontro ao atinge o seu potencial máximo dentro do contexto que você vive. Isso. E nós damos a liberdade para você atingir esse potencial. É isso. Muito bem. Eu queria só falar uma coisinha. Fale. Essa história de superação é bem rápido. Fique à vontade. E eu digo para vocês, eu já vim de uma doença chamada osteomielite, né? Em 2020, eu tive essa... 2020 não, 2000. Eu tinha jogado e tal, eu parei de andar, o médico me deu 36 horas de vida. Uau. Um neuro renomado aqui. E minhas tias disseram, meu Deus. Aí falou para minha mãe desmaiou, eu tô resumindo. Passei 40 dias no hospital, 6 meses numa cadeira de roda, e eles disseram, você não vai voltar a andar. E eu, bem ali eu soube, em conversa com Deus, né, com a espiritualidade, que eu ia permanecer aqui e eu ia mudar o mundo. E esse é meu pensamento. Quando eu saí daquela doença, onde eu fui condenada em 36 horas de morte, porque amputam a perna das pessoas. Eu tô com minhas 2 pernas aqui, né?
Graças a Deus eu não preciso fazer o dreno, tá? E essa é a lição mais verdadeira, né, que eu tenho de vida, de superação. Então eu digo para vocês, eu deixo para vocês. O que eu passei na justiça, a violência, a agressão, que eu sofri tanto, ela era mais uma parte do meu fortalecimento. E serviu muito, como serve para mim, né? E hoje eu sou uma mulher melhor por isso. Eu penso que a gente é preparado na vida para dar o nosso melhor. É isso. Né? É isso. Então, nós somos resultado hoje dos dramas, dos amores e das dores que nós tivemos no nosso passado, para hoje a gente se tornar um humano melhor. A humanidade precisa de humanos melhores. Isso. Né? É isso. Muito obrigada, adorei! Pois é, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Larissa. Acho que experiências incríveis. Fantástica! Vocês são maravilhosas. Gente, mas finalizando então o podcast de hoje, gente, a cada 15 dias a gente vai liberar um novo. Se você tiver alguém para indicar algum assunto que você queira saber, avisa a gente, comenta, manda uma mensagem que a gente tenta trazer experiências novas para dividir com vocês. Ótimo, muito obrigada e até o próximo podcast.